esconderijo que eu quero habitar. É neste lugar que eu estou seguro. É neste lugar que nós queremos estar, Senhor. Deus, és bem-vindo neste lugar e em nossos corações. Vem cumprir o teu querer. Deus, queremos te conhecer com teu fogo abrasador. Vem se move entre nós. Espírito, aviva-nos, te desejamos, mais de ti, Senhor, mais do teu temor, mais da consciência da tua presença. Diante da glória do Rei, tua presença está aqui para nos libertar. Seja liberto nessa noite. Toma o teu trono de louvor, majestoso é Senhor, vem encher este lugar. Espírito, aviva-nos, te desejamos, Deus. Espírito, aviva-nos, te desejamos, Deus. Espírito, aviva-nos, te desejamos, que se abra os céus, move-te, Senhor, venha o teu reino, grande Deus. Que se abra os céus, move-te, Senhor, venha o teu reino, grande Deus. Que se abra os Céus céus, fechados se abrem, move-te, teu reino se Senhor, move aqui. venha o teu Em ti está a nossa esperança, grande Deus, grande Que se Deus. abra os Céus céus, fechados se abrem, move-te, teu reino se move Senhor, aqui. venha o Em teu ti reino, está a nossa esperança, grande grande Deus, grande Deus. os céus fechados se abrem, teu reino se move aqui. Em ti está a nossa esperança, grande Deus, grande Deus. Os céus fechados se abrem, teu reino se move aqui. Em ti está a nossa esperança, grande Deus, grande Seja
Deus, grande Deus. Os céus fechados se abrem, teu reino se move aqui. Em ti está nossa esperança, grande Deus, grande Deus. Os céus fechados se abrem, teu reino se move aqui. Em ti está Nossa esperança, grande Deus, grande Deus. Os céus fechados se abrem, teu reino se move aqui. Em ti está nossa esperança, grande sobre cada Deus, casa, grande sobre a nossa em ti, Jesus, somente em ti, e a ninguém mais. Não há outro Deus além de ti, outro Deus não há. Adorado, adorado. Senhor, que essa canção possa ser uma verdade na nossa vida. Que os céus possam ser abertos agora sobre a nossa casa e que a tua glória venha, que a tua presença desça, que o teu fogo venha sobre nós, que o teu fogo venha queimar toda a palha, tudo aquilo que não presta e venha forjar aquilo que o Senhor já entregou para nós, o ouro, a prata que o Senhor depositou em nossas vidas. No nome de Jesus, que todo espírito de morte que vem sondando cada família, cada lar, venha se retirar agora, no nome de Jesus. Eu te repreendo no nome de Jesus. E que o sangue de Cristo seja aplicado em cada casa, nos umbrais de cada porta. Que a presença do Cordeiro e do Leão possa estar nas nossas casas, nas nossas vidas, nas nossas famílias, ó Deus. Que todo espírito imundo, ó Deus, venha ser retirado das nossas casas. Retirada da vida dos nossos pais, da vida dos nossos filhos, da vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos, e que a tua presença, Deus, venha preencher todo cômodo que está vazio. Todo cômodo que está vazio venha ser preenchido pela tua presença, no nome de Jesus. Que as mentes das crianças, dos adolescentes venham ser preenchidos pela tua presença, pela tua palavra, pela tua verdade. Que a mente, ó Deus, dos adultos venham ser preenchidos pela tua palavra, que é a verdade. Que a mente, ó Deus, dos idosos venham ser preenchidos pela tua palavra, que é a verdade. Que ninguém na nossa família venha ficar sem ser impactado pela presença do Senhor. Que as patas de Satanás venham ser retiradas da nossa casa, venham ser retiradas da vida das nossas famílias, dos nossos parentes, no nome de Jesus. Que haja paz, que haja presença de Deus, que o sangue de Jesus venha estar sobre cada casa, sobre cada família. Eu te peço, ó Deus, uma transformação, que a tua palavra venha vir como uma espada de dois gumes, separando aquilo que não presta e deixando aquilo que vem do Senhor sobre as nossas vidas. Eu rejeito, ó Deus, todo pensamento de morte, todo espírito de morte, todo espírito de imoralidade sexual, todo espírito de idolatria, no nome de Jesus, que venha ser retirado das nossas casas e que não venha ter lugar em nós. Que em nós, ó Deus, só venha ver os frutos do teu Espírito e a tua presença, no nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai, eu já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte a Jesus na sua casa aí. Benção. Esse é o tempo que estamos vivendo na presença, debaixo de uma proteção que é sobrenatural. Porque os céus estão se movendo em nosso favor. Nesse momento nós queremos compartilhar um vídeo da nossa realidade hoje aqui em nosso ministério, em nossa obra local, nossos desafios e demandas que temos para vencer e viver neste tempo. Eu gostaria que
você prestasse atenção nesse vídeo e daqui a pouco eu tenho uma palavra de Deus para você. Não saia daí e olhe só aquilo que Deus tem feito em nosso meio. Vamos lá. Olá, eu sou o pastor Jô da Igreja Atos, aqui em Santo André, São Paulo, Brasil. No final de 2019, eu recebi uma palavra profética que Deus nos levaria a um tempo de reestruturação de nossa igreja local. Apesar do ano de 2020 ter sido um ano difícil para a maioria das pessoas, Deus enviou recursos para ampliarmos nosso quartel-general. Agora, precisamos de todo o apoio para finalizarmos esta reforma. Queremos salvar esta geração. E esta grande obra permitirá prepararmos mais pessoas para serem enviadas para influenciar esta sociedade. Participe hoje da operação A Glória da Segunda Casa e tenha certeza que cada semente investida nesta terra fértil produzirá uma grande colheita de riqueza e glória em Cristo Jesus na sua vida. Deus abençoe e eu profetizo uma grande colheita em sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus, que bênção! Você está vendo aí, nós temos demandas, temos necessidades, mas em todas as coisas nós temos a certeza que Deus está conosco. Ele tem sido o nosso refúgio, Ele tem sido a nossa fortaleza e Ele tem enviado pessoas abençoadas também para abençoar esta obra. Pessoas que entendem que Ele é aquele que coloca a semente na mão do semeador. Eu quero profetizar que o nosso Pai colocará sementes em suas mãos. Não apenas para você também abençoar a obra de Deus, mas também para abençoar a sua família, a sua própria vida e ter um futuro estabelecido na presença dEle. Então toma posse que estas sementes de Deus que virão para a tua mão serão para quê? Para que você possa ter uma colheita poderosa. E a Bíblia, a palavra de Deus garante que a nossa colheita pode ser a 30, a 60 e a 100 por um. É um princípio espiritual que não pode ser mudado. É uma regra espiritual que, independente de nós crermos ou não, ela vai acontecer. Então saiba que tudo aquilo que você semear, você vai colher. E aquele que semear muito, colherá muito. Aquele que semear pouco, colherá pouco. É a lei natural e também a lei espiritual. Toma posse desta palavra, anote esse Pix, está aparecendo um QR Code aí na sua tela. Vire o seu celular para este QR Code. Você também pode fazer esta contribuição agora e ser um abençoador, um mantenedor da obra de Deus. Eu quero fazer uma oração especial por você que tem colocado o teu coração nesta obra e tem depositado valores não apenas em espécie, mas valores espirituais. Você tem acreditado que esta obra tem acontecido e eu quero declarar sobre você a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero interceder por cada vida preciosa que está nos assistindo neste momento e aqueles que entenderam esta mensagem estão contribuindo, colaborando nesse instante através do Pix, através deste QR Code. Eu profetizo, Senhor, que haverá um tempo de colheita sobre estas casas, sobre estas famílias. Alguns têm semeado aquilo que têm. Para alguns pode ser pouco, mas esta pessoa tem entregue tudo aquilo que tem. Então, na proporção, ela tem colocado muito, assim como a oferta daquela viúva pobre. E eu sei que o Senhor não deixou desamparada aquela mulher, como também não desamparará cada um que estiver contribuindo com esta causa, com o reino de Deus, para que haja avanço, para que se estabeleça um quartel-general nesta terra, para que pessoas sejam treinadas e enviadas para influenciar toda a sociedade. Este é o nosso objetivo, sermos chamados para fora, para alcançar aqueles que não estão sendo alcançados. Usa-nos neste tempo, Senhor. Usa a nossa vida, o nosso talento, nossos dons e as nossas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Tomou posse? Vamos ver quem está com a gente aí ligado aí. Pelo menos aqui, deixa eu ver a galera que está no YouTube. Aqui, deixa eu mandar um abraço. Verônica, Deus abençoe. Felipe também. Jaqueline Ramos, a Paz, Mariana. Galera toda, Gil Lima, Deus abençoe. Foi difícil fazer a Maela dormir hoje, já estou sabendo, né, que ela dormiu. Deixa bem baixinho o volume do YouTube aí. Deixa eu ver, o Denivaldo também está com a gente. A Nalva mandando, glória, é isso aí. O Léo também, Deus abençoe. Karen Thalita, Deus abençoe. Ela está com saudade de fazer aquelas reuniões aí,
culto abençoado no lar. A Larissa tá longe. A Larissa tá onde mesmo? Qual é o nome da cidade que ela tá? Barueri ou Tatuí? Acho que é Tatuí, né? Vamos, Larissa, manda o nome da cidade. Bauru. Ah, a Larissa tá lá em Bauru, tá longe. Ana Júlia, Deus abençoe, minha querida. Andréia Leidiane, tem bastante gente. Olha que audiência qualificada e abençoada que está com a gente. A Maria também, Deus abençoe. Rocilda, diretamente lá do Rio de Janeiro. Boa noite, família abençoada que eu amo. Nós também amamos vocês. Tá todo mundo vacinado, então logo, logo vocês estarão aqui com a gente, hein? Eita, benção. E a galera, bom, pode subir, sobe aí. Vamos ver quem mais tá aí. Já falei. Paulo César tá pegando fogo, mandando fogo aí. Um manda fogo, outro manda água. Vai pagar, eu quero saber. Um tá mandando água, tá mandando fogo. Vai dar choque, hein? Ah, o Lucas Nunes também, Capitão BR, tá na bênção. Eu queria, você consegue enxergar quem tá aqui no Insta aqui? É que tem que virar pra mim, né? Tá subindo os nomes aí ou não? Débora. A Débora tá aqui no Insta, que mais? A Jana também tá subindo ali. Glória a Deus. Felipe, Adriana. Ah, tem uma galera aí também no Insta. Cuidado pra não... Aí. Galera do Insta, Deus abençoe vocês também. Toda a galera que tá chegando, tá subindo os salve, os aleluia, os glória a Deus. Vai mandando aí. A Larissa tá lá em Bauru. Então ela vai ficar com vontade de comer o Bauru. O Bauru verdadeiro é aquele que vem com rosbife, tá? O que o presunto ele é imitação. O original, Bauru, é com rosbife e que foi criado aqui na cidade de São Paulo. Larissa, traz um Bauru original pra gente aqui quando você voltar. Daqui a pouco eu vou orar por você também. Vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Todo mundo aí conectado? Então eu quero trazer uma palavra de Deus para vocês, baseado em alguns conselhos que Jesus já deixou antecipadamente para momentos de crise. E o tema desta noite é estabelecendo prioridades em tempos de crise. Vou repetir. O tema desta noite é estabelecendo prioridades em tempos de crise. E é o que nós temos vivido. Temos enxergado, temos olhado, observado esta sociedade, a sociedade caída, e por conta de todo esse histórico, essa história da pandemia, as pessoas têm se desesperado. Bom, em relação à pandemia, eu tenho algumas notícias que podem ser, vamos dizer assim, aliviadoras para você. Umas notícias que podem trazer mais um pouco de paz. A humanidade ela sempre passou por epidemias. E tanto é que a epidemia que estamos vendo ao redor do mundo, se alguém puder subir aí no Google aí, eu creio que, infelizmente, 2 milhões de pessoas, entre 2 a 3 milhões de pessoas que já morreram por conta do vírus chamado coronavírus. Em outras epidemias, houve muito mais estrago, houve muito mais morte. Houve uma epidemia que matou 500 milhões de pessoas, que foi a epidemia do... 3 milhões já estão mortos, né? 2,91. Agora coloca aí, mortes de outras epidemias. Teve uma que matou 500 milhões de pessoas, que foi a epidemia do sarampo, que ela durou muito tempo, foi erradicada há mais ou menos 30 anos atrás. Então você percebe que o que difere a pandemia de hoje? O meio de comunicação. Apesar dela estar matando menos, o pavor é maior. Por quê? Porque há uma maior comunicação, uma integração na humanidade por conta da tecnologia, e isso assusta muito mais. Porque a má notícia ela é divulgada muito mais do que a boa notícia. Quando alguém recebe uma má notícia, isso é pesquisa de mercado, quando alguém recebe uma má notícia, ela passa em média para 15 a 18 pessoas. Quando alguém recebe uma boa notícia, ela passa para 3 a 5 pessoas. Então, como a gente está vivendo um tempo onde as pessoas estão proclamando as más notícias, essas notícias se espalham com maior velocidade e o medo toma conta das pessoas. E se você não sabia, o medo também ajuda a proliferar a doença, a proliferar o mal, porque a pessoa que recebe a má notícia e encarna aquele medo, o seu corpo já fica preparado para ficar doente, ao invés de ficar preparado para ficar são ou curado. Porque ele recebe uma informação do seu cérebro e fala, eu também vou ficar doente, mas eu quero quebrar esta palavra em nome de Jesus, porque eu tenho certeza que você faz parte da maioria. A maioria que está curada e a maioria que não foi atingida. É só fazer a conta, os números estão aí. Quantos brasileiros nós somos? 220 milhões? Coloca aí no Google aí, aqui eu estou com meu técnico de informações, auxiliar para informações remotas. 211. 211 milhões de pessoas estamos no Brasil. Estamos na média de 3 milhões contaminados. E aí uma média de quase uns 300 mil mortos. Estou falando de cabeça que eu tenho ouvido durante a semana. Então, a maioria
não foi atingida e a maioria está curada. E você faz parte desta maioria. Já é uma boa notícia. Já é uma boa notícia porque em tempos de crise nós temos que estabelecer as prioridades certas. Isso não nos impede de nos preocupar com outras coisas. Por quê? Porque, como diria aquela canção que a minha avó cantava, o mercado está vazio. Né? O mercado está vazio. Agora tá cheio agora. Né? Agora tá cheio, né? O mercado está vazio, vamos dizer, o mercado de trabalho. O mercado de trabalho em si. As portas estão fechadas, estão a meia porta, estão trabalhando. Alguns lugares que foram considerados não essenciais não estão podendo trabalhar. E muita gente está sendo impedida de trabalhar. Não estou querendo politizar nada aqui, estou falando da realidade. E isso tem trazido preocupações, tem trazido falta de recursos para algumas famílias e está se estabelecendo uma crise governamental, uma crise de direção, uma crise sanitária, e nós precisamos aprender a estabelecer as prioridades neste tempo de crise. Ah, está uma crise danada. Será que é tempo de eu sair comprando tudo que eu quero comprar? Será que é tempo de eu me ajuntar em festas? Será que é tempo de eu gastar todos os meus recursos em alguma coisa? Você precisa estabelecer as suas prioridades. Será que é tempo de eu chegar no parceiro, no meu cônjuge, na minha família e despejar tudo que eu penso, aquilo que está, os rancores do meu coração? Ou é tempo de se ajuntar? Nós precisamos estabelecer as prioridades em tempo de crise. E Jesus, ele nos ensina isso lá em Mateus 6, que é a sequência de um sermão famoso que ele fez, que é o Sermão da Montanha. Ele começa com as bem-aventuranças, começa falando sobre os discípulos, fala da lei dos profetas. Lá no capítulo 6 ele continua falando mais um pouco nesse sermão famoso de Jesus, falando sobre o poder da oração, das ofertas, do jejum. E aí ele começa a nos aconselhar a respeito das preocupações desta vida. Ele começa a nos aconselhar para nos ensinar a estabelecer prioridades. E a partir do verso 19, ele está nos ensinando como nós devemos nos comportar em tempos de dificuldades, de preocupações e também de crise. Acompanhe comigo. Mateus 6, verso 19 diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso coração, aí estará também, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nessa primeira parte desses conselhos finais do Sermão da Montanha, Jesus está nos ensinando que nós precisamos estabelecer valores dentro das nossas prioridades. Valor é diferente de preço. Tudo que você vai no mercado comprar, nas lojas, nos estabelecimentos, existe um preço. Mas aquele preço pode significar algo diferente para cada pessoa. Né? Você precisa entender a diferença entre preço e valor. Se você percebe que tem um executivo que entra no mercado e tem uma mamadeira ali naquele mercado, e aquela mamadeira custa R$20, ele chega, por que eu vou comprar essa mamadeira? Isso aqui não vale nada para mim e não vai servir nada para mim. Agora chega uma mãe que tem ali R$15 e não tem o dinheiro suficiente para pagar aquela mamadeira que custa 20. Quando ela consegue os outros 5, ela vai comprar aquela mamadeira que foi desprezada por uma outra pessoa, porque naquele momento aquele objeto tem um valor para ela que vai ter uma função especial para a sua casa, para a sua vida e para seu filho ou para a sua filha. Não é verdade? Um relógio que no braço de alguém pode custar R$5, pode custar no outro braço $5.000. O relógio não está mostrando a hora do mesmo jeito, mas em um o relógio tem um preço, no outro o relógio tem um valor. Um valor que vai demonstrar um certo status para uma pessoa, um certo poder de compra, uma certa estabilidade de onde ele está para se apresentar para outras pessoas. Então, na verdade, aqui Jesus está nos mostrando que tem coisas que têm valor e não tem preço. Porque o tesouro desta terra, ele é destrutível. Ele pode ser consumido pela traça, pela ferrugem. Mas existe um tesouro que não se corrói, que é um tesouro espiritual. Você está entendendo isso?
Existe um tesouro que tem um valor que não é valorizado, talvez pela maioria dos homens, mas é valorizado por Deus e é valorizado por aqueles que são espirituais. Jesus falou, comece a juntar tesouro no céu. Lá não tem traça, lá não tem ferrugem, lá não tem ladrão, lá ninguém vai roubar. Como que eu junto tesouro no céu? Quando eu estabeleço uma conexão com aquilo que é espiritual. Quando eu entendo que da parte do céu, da dimensão espiritual, e como eu acesso a dimensão espiritual? Usando um livro, que é a Bíblia, que me dá as chaves para eu acessar esse mundo espiritual. Que me dá os ensinamentos, que me dá a palavra certa, que vai trazer entendimento para a minha mente, que vai me trazer conselho no tempo que eu estiver confuso, que vai me trazer direção quando eu estiver desnorteado. Quando eu aplico esta palavra na minha vida, eu estou me enchendo de valores que são espirituais, que não tem como alguém roubar. Você acha que alguém vai chegar em você, passa aí a sua paz? Não tem como. Passa aí todo o seu conhecimento. Não tem como roubar. Passa aí a sua alegria. Passa aí a sua segurança de espírito, a sua paz de espírito. Passa aí esse amor que você tem pela família. Eu quero roubar esse amor. Não é possível que você valorize a família. A sua família tem que ser destruída. Me passa esta certeza. Não tem como. Esses valores que têm que ser construídos em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações. Você está entendendo isso? Se você está entendendo, diga amém. Porque nossos valores precisam ter estas prioridades espirituais. Como eu estabeleço prioridades em tempo de crise? Primeiramente, entendendo aquilo que é espiritual, aquilo que é humano e aquilo que é natural. Se eu entendo que há valores espirituais para mim e eu tomo posse desses valores, eu começo a vencer toda a crise que está estabelecida ao meu redor. Preste atenção que Jesus continua dando os conselhos poderosos aqui. Olha só. A candeia, estou no verso 22, tá, gente? A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? E aqui, Jesus finaliza a primeira parte falando sobre o coração, que onde está o nosso tesouro está o nosso coração, e ele continua falando que há uma candeia no nosso corpo, que são os nossos olhos. Sabe o que ele está nos ensinando aqui? Como estabelecer prioridades em tempos de crise? Nós precisamos fazer que haja uma concordância entre a visão e o coração. Precisamos estabelecer uma concordância entre a visão e o coração. E toda vez que a Bíblia fala coração, ela está se referindo à mente. Está se referindo aos teus pensamentos. Está se referindo ao teu psique. Está se referindo à sua forma de encarar o mundo, à sua visão de mundo, como você enxerga o mundo. Agora, se eu estou enxergando um cenário destruído e penso, olha, do jeito que está a coisa, eu vou ser destruído também. Do jeito que está andando, está todo mundo separando, eu também vou me separar da minha casa. Estou vendo que todos os filhos estão indo para o caminho das drogas e eu vou perder os meus filhos também. Ei, pera! Se os teus olhos estão vendo cenários destruídos, a tua mente, o teu coração precisa estar estabelecida na palavra de Deus. E aí, quando eu alinho o meu modo de ver o mundo, a minha visão de mundo, o meu modo de enxergar, e eu trago esta concordância entre a minha visão e o meu coração, eu consigo vencer todo o tempo de crise. Porque os meus olhos precisam ser olhos bons. Se eu olhar para este mundo com olhos bons, sabendo, ó, o mundo realmente está perdido, mas se eu olhar entendendo que há plano de Deus em tudo, que há propósito de Deus nas situações, que Deus tem propósito para a minha família, para os meus filhos, para os meus pais, e eu começo a enxergar como Deus quer que eu enxergue, sabe o que vai acontecer? O meu corpo vai receber esta luz e vai receber esta saúde. Aí, neste alinhamento de visão com o coração, de visão com o projeto, de visão com a mente, eu consigo vencer todo o tempo de crise que está se estabelecendo. Por isso que Jesus falou, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Pega essa visão aí. Enxerga com os olhos espirituais. Enxerga como Deus vê. Olha, eu estou olhando esta pessoa. Estou vendo que é um vagabundo, um ordinário. Eu estou vendo que não... E como que Deus vê esta pessoa? Será que Deus já estabeleceu um projeto para esta pessoa? E você está orando para que o projeto de Deus aconteça na vida desta pessoa? Você está entendendo isso? Apesar de eu estar vendo que essa pessoa está me trazendo tristeza, que o coração dela está confuso,
Eu preciso orar e não aceitar esta condição. E se eu entendo o caminho de autoridade, e a Bíblia nos ensina que nós podemos ter autoridade e acessar este mundo espiritual através da oração, eu começo a fazer uma frente de guerra. Eu entro neste fronte de batalha por esta vida, por esta pessoa. E com os meus olhos iluminados, eu posso enxergar como Deus vê. E nesta guerra espiritual, eu vou estabelecer a vitória de Deus nesta vida, na família, no meu trabalho, onde quer que eu esteja. No meu ministério, na minha igreja, eu vou orar como Deus está enxergando. E vou concordar, trazer essa concordância dos meus olhos com o meu coração. Amém? E aqui, queridos, olha só que ele continua a dizer aqui no verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E aqui, neste estabelecimento de prioridades, entendemos que nós precisamos receber da parte de Deus uma vida próspera. E sabe como que essa vida próspera vai ocorrer? Vai ocorrer se nós entendemos que a vida próspera é resultado de uma vida espiritual. Vida próspera é resultado de uma vida espiritual. Você vai entender que prosperidade que é essa. Vida próspera é resultado de uma vida espiritual. Por quê? Jesus fala assim, ou você não consegue servir a dois senhores, você não consegue servir, ou você vai odiar um e amar o outro, né? Ou vai se aproximar de um e se afastar do outro, ou vai se dedicar a um e desprezar o outro. Você não vai conseguir servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui está representando um ídolo, um Deus de letra minúscula, um Deus da ganância, do dinheiro, do amor ao dinheiro. E é muito interessante notar que Jesus não fala o seguinte, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Não, ele fala, você não pode servir a Deus e a Mamon. Não é? Porque ele está falando aqui que este Mamon representa as pessoas que não estão debaixo da orientação de Deus. Quando eu sirvo a Deus, preste atenção nisso, quando eu sirvo a Deus, eu entendo que tudo aquilo que Deus pensa vai fazer parte da minha vida. Que as prioridades de Deus serão as minhas prioridades. Que os princípios espirituais serão os meus princípios. E aí, tudo que eu tenho, aquilo que eu conquisto nesta terra, que eu conquisto nesta vida, eu consagro a Deus, porque não pertence mais a mim. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço pertence a Deus. Porque é dele, por ele, para ele devem ser todas as coisas. Você entende isso? Então, se eu estou servindo a Deus, não há espaço para eu servir outra pessoa ou outro ser qualquer. Quando eu sirvo a Deus, eu abro um caminho para eu ter uma vida próspera. Sabe o que é ter uma vida próspera? É ter sucesso nas áreas que você está se comprometendo a viver. É ter sucesso naquilo onde você está colocando a mão. Aquilo que você está divulgando, proclamando, vivendo. Isso é ter uma vida de prosperidade. E entender que essa prosperidade acontece dentro dos teus sentimentos, dos teus corações, do teu coração. Eu vou prosperar em alegria, eu vou prosperar em generosidade, eu vou prosperar em abraçar os meus irmãos, em estar com os meus irmãos em comunhão, mesmo que seja à distância nesse tempo. E essa prosperidade acontece em meus pensamentos, no meu vocabulário, na minha disposição em viver, porque eu estou servindo a Deus e não outro ser qualquer. Então, sabe por que nós somos prósperos e vamos estabelecer prioridades em tempos de crise? O segredo está aqui na sequência. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo, não é ele mais do que a vestimenta? A vida é mais que o mantimento e o corpo é mais do que a vestimenta. Aqui estou começando a estabelecer um caminho de prioridade. E entender que as minhas preocupações podem afetar a minha vida e o meu corpo. Mas se eu sou próspero em Deus, se eu sirvo a Deus, Ele me torna próspero em meus pensamentos, em meus sentimentos, em minhas compreensões, nesta minha vida de autoconhecimento. Eu conhecendo a mim mesmo, os meus limites, entregando os meus limites nas mãos do Senhor, as minhas ansiedades nas mãos de Deus. Quando eu passo a me conhecer e vejo as minhas fragilidades, eu vejo as minhas debilidades e peço socorro para Deus,
e coloco minha vida em Deus, sabe o que acontece? Deus me faz entender que se eu tenho um corpo, olha aí, apalpa aí seu corpo, você tem corpo? Se você tem corpo é porque você está vivo. Que bom, você já está aí mais abençoado do que muita gente. Verdade. Se você tem corpo, quer dizer que você está vivo, está me assistindo, já se sinta abençoado. Segundo ponto. Eu falei, se eu tenho... perdão, vamos recapitular, vamos lá. Se eu tenho a vida, né, não é a vida mais que o mantimento, se eu tenho a vida, quer dizer que eu estou vivo. Esse é o primeiro ponto. Se você está vivo, glória a Deus, você está na frente de muita gente agora, nesse exato momento. E se você tem um corpo, que é mais do que a vestimenta, quer dizer que se você ainda tem um corpo, você ainda tem a chance de se levantar e mudar os cenários. Se eu tenho vida, eu estou vivo. Se eu tenho corpo, eu tenho a chance de sentir, de através dos meus sentidos, do meu olfato, da minha audição, do meu paladar, do meu tato, da minha visão, do meu modo de reagir àquilo que está ao meu redor. Se eu tenho este corpo que me dá acesso ao mundo natural, quer dizer que eu tenho a chance de fazer tudo novo a partir de agora. Deus te deu vida, Deus te deu corpo. Você já está com a grande chance de prosperar nessa terra. Amém? Você está entendendo isso? Deus te deu a vida e Deus te deu o corpo. Pastor, mas meu corpo não tem um braço. Eu conheço muita gente, vejo muita gente por aí sem parte do seu corpo e estão trilhando essa jornada, fazendo a sua história acontecer. E muito bem. E muito bem, né? Se você tem vida, se você tem corpo, começa agora a organizar os teus pensamentos. Espera aí. Mas minha conta vai vencer amanhã. Eu vou me matar por causa disso. Não. Se a conta vencer amanhã e você continuar vivo, quer dizer que você venceu. Não foi a conta que venceu. Entendeu? A conta vai vencer amanhã. E agora? Tenho conta de luz, de água, não sei o quê. Eu vou morrer? Não. A conta atrasada não tira a vida de ninguém. Se você tem vida, se você tem corpo, quer dizer que Deus está te dando chance de você se levantar para trilhar o caminho de prosperidade. Aí você vai parar e sentar e analisar. Peraí, eu tenho isso, o que eu vou fazer? Vou negociar, vou vender água no farol, vou entregar currículo, vou abrir a minha empresa, vou entrar em contato com mais clientes através da minha empresa, vou no caso, arregimentar pessoas, contratar pessoas ao invés de demitir, vou dar um passo além, vou contratar para que essas pessoas entrem em contato com mais pessoas e tragam mais negociações. E aí você começa a pensar fora da caixinha, porque Deus tem colocado pensamentos novos na sua mente. Quando você começa a compreender que a tua prioridade é uma prioridade espiritual. Que você tem um Deus que tem te dado vida, que você tem um Deus que tem te dado saúde, que você tem um Deus que tem feito você fazer parte da maioria, que não morreu, que não está doente, que não está na UTI. A maioria que está me ouvindo está nessa condição. E se você está me ouvindo neste momento, está no leito do hospital, está doente, está com algum vírus, eu quero profetizar sobre a tua vida cura e libertação agora, em nome de Jesus. Porque a palavra me dá este direito e ela me garante que no nome de Jesus há poder. E por causa disso, nós temos valor para Deus. Talvez o mundo não está te valorizando. Talvez o seu agente bancário, o seu gerente não te valorize. Talvez até pessoas próximas não tenham valorizado você. Mas olha só o que a Bíblia diz a respeito da visão que Deus tem ao teu respeito. Olhe para as aves do céu. Jesus dizendo, verso 26. Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? A natureza é linda, os pássaros são lindos. As flores, as plantas, tudo é maravilhoso. Mas eu compreendo que Deus colocou o homem como a coroa da criação. E Jesus está me ensinando que o Pai do céu, ele alimenta sim, ele faz com que todo o sistema natural funcione, todo o ciclo da natureza continue a rodar perfeitamente, e mesmo tendo este cuidado com animais pequenos e singelos, o maior cuidado que nosso Deus tem é por você. Porque se ele alimenta a ave, diz aqui, nosso Pai alimenta, você pensa que Deus não vai dar muito mais valor para você, que é a coroa da criação, que se comunica, que foi colocado nesta terra para governar, conforme está ali em Gênesis, Deus colocou o homem na terra para estabelecer um governo, quer dizer que Deus deu a prioridade total para o homem.
Então, se Deus tem cuidado de coisas tão pequenas e singelas e belas, Ele vai cuidar de você também, em nome de Jesus. Amém. Então, entenda isso, que neste tempo de crise, existe alguém que está cuidando de nós, e esse alguém é o Pai Celestial que está lá no céu. Por isso que eu falei que esta mensagem é uma mensagem de esperança. Eu tenho procurado trazer mensagens de esperança, não como pensamentos positivos, mensagens de esperança verdadeiras que estão contidas na palavra. Esta mensagem de esperança é verdadeira porque saiu da boca de Jesus. E olha que Jesus falou, pode olhar para as aves do céu. Elas não estão trabalhando, não estão plantando, não estão colhendo, mas são alimentadas todo dia. E o Pai Celestial cuida de todas elas. E neste Pai Celestial vai cuidar de você também. Amém. Vai entendendo isso, que quando você entende que você tem valor para Deus, você passa a ativar uma fé inteligente e espiritual. Verso 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar 1 centímetro à sua estatura, ao seu tamanho? Né? Eu sei que tem muito baixinho também assistindo, que se pudesse... pastor, só 2 centímetros, não tem como. Cresceu, mulheres até os 16 anos, homem até os 18, ficou baixinho ou ficou grandalhão, não tem mais como mudar. E Jesus está falando, eu vos digo, quem de vocês podem, com seus cuidados, acrescentar 1 centímetro à sua estatura? E, quanto ao vestuário, as vestes, as roupas, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem costuram, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ou seja, quem tem fé vence a ansiedade. A ansiedade é o grande mal deste tempo. A ansiedade leva a um pensamento depressivo, a ansiedade leva a doenças psicossomáticas, a ansiedade leva a pessoa a ter gastrite, a dor de estômago. Mas quem tem fé vai vencer a ansiedade, porque a palavra diz lá na carta de Pedro, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olhe para as plantas, Jesus está falando agora, olhe para os lírios. Nem Salomão, que foi um dos homens mais ricos que passou por essa terra, um mais sábio que passou por este planeta, ele não conseguiu se vestir como um lírio se veste no campo. Ou seja, qual é a lição que você tira disso? Que eu preciso vencer a ansiedade e sair do nível de comparação, de eu me comparar com o outro. Olha, aquele veste a roupa tal e eu estou com a camisa tal. Aquele veste o tênis tal e eu estou com o tênis tal. Não. Olhe para você e olhe para Deus, porque Deus está olhando para você e te ensinando. Tenha fé e vença a ansiedade, porque a crise passa. Muita gente está querendo morrer nesse tempo de crise. A crise vai passar e essas pessoas perderam a oportunidade de continuar sua história. Ei, espera mais um pouco. A crise vai passar. Então vença toda a crise, vença toda a ansiedade pelo poder da fé. E o que é fé? É acreditar que aquilo que vai acontecer já aconteceu. A fé é um firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. Então estou esperando que amanhã vai ser melhor. Eu não estou vendo hoje com os meus olhos naturais, mas pelos olhos da fé, eu já estou enxergando a minha família protegida, a tua família abençoada, a tua outra família preservada, já estou enxergando. A fé vai vencer toda a ansiedade. E diz aqui, já estou chegando na reta final, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas, o pessoal de outras nações, os gentios, procuram. E de certo, vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Então, quem tem fé vence a ansiedade, e quem tem fé tem as suas necessidades básicas supridas. E fica tranquilo que eu vou falar o porquê disso. Peraí, mas não quero passar por essa terra apenas com as minhas necessidades básicas supridas. Eu quero muito mais. Isso é louvável, querer muito mais. Mas, neste tempo de crise, perceba se as suas necessidades básicas estão supridas. No tempo de crise, as necessidades básicas vão ser supridas para aquele que estabelecer um caminho de fé, para aquele que não abrir mão da esperança, para aquele que não cair no poço do desespero, no precipício da preocupação, num buraco da ansiedade,
para aquele que não se entregar para os pensamentos depressivos, porque eu estou junto com a minha esposa em uma série às quartas-feiras pelo Instagram falando sobre o poder do pensamento. E as nossas guerras acontecem em nossa mente. E tem muita gente se entregando na mente, sem dar a chance a si mesmo de lutar, de se levantar, de se reerguer e falar, não, peraí, não pode ser desse jeito, eu vou me levantar com fé e vou dar mais um passo. Eu não tenho força, mas eu vou dar este passo pela fé. Eu estou me arrastando, mas eu vou continuar indo para frente. Não vou olhar para trás. Então, a mensagem que Cristo nos dá é, continue estabelecendo um caminho de fé, que pelo menos a necessidade básica vai ser suprida. E isso é para que você entenda que a existência é mais importante do que tudo. Amém. Amém? Aí, Jesus termina esta parte do Sermão da Montanha, que ainda tem o capítulo 7, né? Ele conclui dizendo esta parte. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Aqui é o entendimento completo da prioridade estabelecida. Estabelecendo prioridades em tempo de crise. Qual a prioridade que eu preciso estabelecer? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a prioridade. Quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, eu entendo que essas coisas que Jesus falou até agora, tudo isso vai me ser acrescentado. Então eu concluo que com a minha prioridade estabelecida, as minhas necessidades básicas também são supridas pela fé. Amém? E com esta eu tenho um firme fundamento. Lembra que eu falei que a fé? A fé é um firme fundamento. O que se faz com fundamento? Quando se constrói uma casa, qual é a função do fundamento? Hein? Qual é a função do fundamento? Segurar a estrutura. A partir do fundamento você constrói a coluna, as vigas. Natan está estudando aí edificação. Qual é a função do fundamento na casa? Sustentar o peso da própria casa. Sustentar o peso da própria casa. Ou seja, com o fundamento, agora eu vou decidir que eu vou construir. A minha casa pode ter o mesmo fundamento da casa do meu vizinho. Só que minha casa é diferente. Tem uma outra cor. Tem uma garagem diferente. Outra garagem coberta. Outra tem a garagem descoberta. E foi feito com fundamentos parecidos. Então, veja bem. A fé é o firme fundamento. Lembra que eu falei para você que ficou preocupado? Peraí, eu não quero só ter as minhas necessidades básicas estabelecidas, supridas. Que bom. Então, mas o primeiro fundamento, que é a fé, você tem com certeza necessidades básicas supridas. E com este fundamento, agora você vai construir aquilo que você quer construir. Eu quero construir uma história através da engenharia agrônoma. Que bom. Mas qual é o fundamento? É a fé. Eu quero ser físico nuclear, formado pela USP. Que bom. Qual que é o seu fundamento? Meu fundamento é a fé. Eu quero ser pastor e ser um evangelista e pregar para todo esse Brasil. Qual que é o seu firme fundamento? É a fé. Você coloca um fundamento na sua vida. Este fundamento se chama fé. Com esta fé você vence o tempo de crise. Porque você sabe que você tem um futuro a ser construído. Com esta fé, que é o fundamento, eu vou até ter minhas necessidades básicas supridas no tempo de crise. Mas eu vou estabelecer uma história que eu preciso construir para o meu futuro. Mas é necessário ter fé para construir essa história. Por isso que Jesus fala que aquele que busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, estas coisas são acrescentadas porque ele não vai ficar inquieto pelo dia da manhã. Ele vai planejar esse dia da manhã, não vai ficar preocupado com o mal que virá, mas ele vai escrever a sua história debaixo da potente mão de Deus. Em cima deste firme fundamento, eu posso construir e você pode construir a tua história. Amém? Amém. Você está entendendo essa palavra? Amém. Então eu quero orar sobre a tua vida, pela tua vida, para que você vença a ansiedade, a preocupação, os pensamentos depressivos, toda essa síndrome que tem te atacado com pânico, com ódio, que tem olhado para o futuro com desespero, tem gerado até raiva dentro de você, algumas pessoas, isso vai ser arrancado com uma forte mão. Essa raiz tem que ser arrancada e você precisa estabelecer um novo e firme fundamento. Este fundamento se chama fé. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos onde você está, na sua casa, se você tiver condição, se você estiver no trânsito, apenas acompanhe a nossa oração, se você estiver no trabalho,
e se une com a gente agora em fé, porque eu tenho certeza que esta palavra vai te trazer um novo rumo, uma nova direção, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero interceder e orar por cada um que está me assistindo neste momento, por cada família representada nesta audiência. Eu clamo agora a Ti, Espírito Santo de Deus. Eu clamo que o Senhor derrame a paz que excede o entendimento sobre cada cabeça e cada coração, para que haja um estabelecimento de um firme fundamento, que é a fé. E através desse fundamento, cada um que estiver ouvindo esta palavra possa construir a sua história, construir a sua casa, trilhar o seu rumo, trilhar o seu caminho, sem permitir que a ansiedade o vença, sem permitir que a depressão o vença, sem permitir que o pânico o vença. Não, Senhor, nós estamos denunciando isso agora e acreditando que amanhã será melhor do que hoje e que vamos vencer toda essa crise, estabelecendo a maior de todas as prioridades, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Queremos buscar o Teu reino, Senhor, trazer as prioridades do Teu reino, os princípios do Teu reino para esta terra. Coloque e imprima dentro de nós o Teu querer e a Tua vontade a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Se você fez essa oração com a gente, dê um amém aí. Coloque aqui na tela, deixa eu ver quem está participando. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor cuide da sua casa e dos teus. Essa situação toda vai passar e nós permaneceremos em pé em nome de Jesus. Amém? Quer vir se despedir comigo aqui? Vem aqui do meu lado, nós vamos nos despedir. Que bênção. Cantar um finalzinho da música? Não? Vamos cantar um louvor. Olha aí, a Rocida aqui já é da área da saúde, já mandou aí, ó. A peste da Marcela dizimou 100 mil mortes, só na França. A cólera 31 mortes, que durou poucos anos, durou aí 14 anos e matou algumas pessoas. Então você vê que houve muitas situações de morte, mas hoje, se você está aí me ouvindo, quer dizer que você está vivo, que você tem corpo, que você tem a vida que vem dos céus. Estabeleça agora o teu rumo com este fundamento que é fé. Nós vamos cantar mais uma canção, ficar mais um tempo, que a gente está com saudade de vocês. Fica um pouquinho aí com a gente, vamos louvar o Senhor e na sequência vamos te abençoar para que você tenha uma semana de paz e de vitória em nome de Jesus. Isso aqui, qual que é isso? Fernandinho, é isso? Sei lá de quem que é. Quê? Tá. Agora eu quero saber quem é. É desse jeito que acontece. A gente é pego de surpresa. E o
rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça resplandecer o sol dele, o rosto dele sobre ti, hoje para todos sempre. Com o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Uma semana de paz, de vitória e realização em nome de Jesus. Aleluia.